Pessoal, bom dia. Professora Suelen falando. Vou fazer uma explanação sobre o conteúdo de história que passei, tá bom? Semana passada. O tema é por que estudar história? Desculpa. Por que estudar história, né? Muitas vezes as pessoas falam, o negócio já passou, tem que ficar estudando esses homens velhos aí, essas mulheres e não sei o que, né? Eu sei que vocês falam isso, eu também falava quando eu estudava. Mas às vezes a gente não para pensar que a história, né, ela nos faz hoje, no presente, né? Sem uma história, a gente não existiria hoje, tá bom? Tem vários acontecimentos na história que foram, assim, terríveis para a humanidade na época e que hoje não se pensa por exemplo, vamos colocar um exemplo concreto, né? Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler mandou matar um monte de gente porque ele, junto com mais um bando de doido ali, né? Acho que pode ser, a gente pode falar doido aqui, né? Decidiram então matar os judeus, homossexuais, os negros, tá? Por acreditarem que os homens brancos de olhos azuis seriam então as pessoas que deveriam viver, tá? A raça ariana. Então houve um dos maiores genocídios da história, né? 6 milhões de judeus foram mortos na época. Fora as outras atrocidades que ele mandou fazer, né? Que é fazer experimentos com essas pessoas, né? Para ver até quando, por exemplo, uma cirurgia sem anestesia, até quando essa pessoa conseguiria viver sem uma cirurgia, sem anestesia. Então imagina o sofrimento daquelas pessoas na época, né? Além de viver sem comer nos locais, muitas eram usadas como cobaias para que, com o passar do tempo, eles pudessem desenvolver novas técnicas na medicina ou em qualquer outro órgão, tá? Então, hoje nós temos os chamados direitos humanos, né? Que vários países fazem parte, inclusive o Brasil, para que isso não ocorra mais, tá? Hoje vocês podem ver que a gente tem um perigo muito grande de uma guerra. Só que assim, as pessoas fazem de tudo para segurar essa guerra, porque sabem o que aconteceu no passado. Então, um contexto histórico passado, ele faz com que as pessoas repensem nas suas atitudes hoje, presente, e uma atitude também futura, tá? Aí a gente pode pensar isso na vida da gente também, tá bom? Inclusive, a questão que eu coloquei pra vocês, eu tô olhando aqui do lado porque eu tô com o notebook aberto, aí eu tô olhando a questão, né? A questão aqui que eu coloquei pra vocês é pessoal mesmo, né? O quanto a sua história é importante pra você, tá bom? Então, perceba-se como pessoa que os seus atos hoje, eles vão refletir no futuro próximo, talvez, seu, tá bom? O que você fez lá atrás, as atitudes que você tomou, hoje geram uma situação em que você está vivendo, talvez, né? Ou o fato que aconteceu com você acaba fazendo com que você esteja vivendo hoje uma situação, às vezes não agradável ou às vezes agradável, tá? Tem vários fatores aí, né? Que vão influenciar, que às vezes vão até ser ruins, né, para alguns acontecimentos. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai falar exatamente do contexto histórico aqui, né, para que a gente muitas vezes pare e pense que as nossas atitudes, elas têm um reflexo muito grande. As atitudes históricas do passado têm um reflexo muito grande na sociedade que nós vivemos hoje. Vou falar um pouquinho das mulheres, por exemplo, né?
Antigamente as mulheres não tinham direito nenhum direito. Se hoje a gente como humanidade já reclama da falta de igualdade entre homens e mulheres, imagina lá no período medieval, em que a mulher ela era totalmente submissa ao marido, tá? Ela ficava em casa, ela era a mulher que deveria cuidar da casa, teria que ter filhos, tá? Relações sexuais, vamos colocar esse contexto para vocês terem noção também. Elas deveriam fazer com seus maridos a hora que eles quisessem, tá? Elas não tinham vontade própria sobre o seu corpo. Seus maridos arrumavam outras mulheres, iam para os prostíbulos e elas simplesmente não podiam falar nada, tá? Para um contexto de sociedade, vamos sair do casamento em si, não tinham direito a estudo, tá? Poucas mulheres conseguiram ter acesso ao estudo no período medieval aí. Teria que ser muito rico, né? E com um pai, talvez com um pensamento mais aberto, porque o pensamento pregado na época era que a mulher deveria ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. Essa era a única função da mulher naquela época, e ser submissa ao marido, ao pai, ao irmão, né, aos homens. Hoje, tem sociedade que vive ainda isso, né? Nós temos sociedade na Ásia, algumas culturas asiáticas que de uma certa forma enxergam a mulher assim ainda, mas estão lutando, né? As mulheres estão lutando baseado em histórias de outras lutas, baseada em histórias de, por exemplo, mulheres que vivem em países como o Brasil, por exemplo, que a gente tem a igualdade expressa na Constituição Federal, né? Nós temos direitos iguais entre homens e mulheres. O artigo 5º da Constituição Federal, ele diz isso, tá? Então, assim, os contextos históricos são importantes para hoje? Sim, são importantes para hoje, tá? O que você fez na sua vida passada mudou o seu contexto hoje? Sim, mudou o seu contexto hoje. O que você está fazendo agora vai mudar o seu futuro daqui para frente? Sim, ele vai mudar o seu futuro, tá bom? Independente do que você escolha, né? O que você quer para você, o que você não quer, tá bom? Então, os nossos acontecimentos, as nossas atitudes, eles mudam nosso futuro. Quem tá chorando aqui é o Sr. Locke. Olha lá, Locke, aparece lá com os meninos. Chorão. Esse é o Locke, o chorão. Ele gosta de atenção, aí ele fica chorando. Mas tá bom, então é isso, tá bom? Então vamos ter consciência dessa história. Contextos históricos são importantes sim, para que nós entendamos esse presente e um possível futuro, tá bom? Então, eu acho que hoje é só. E semana que vem passarei novos conteúdos e realmente entrando aí no contexto já de histórias passadas. Tá bom? Tchau, tchau.